Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Karine Ribeiro, sou estudante do curso de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje eu trago para vocês este vídeo referente a opções de ligações das cargas nos terminais de um transformador trifásico. Os transformadores trifásicos são utilizados para transferir uma grande quantidade de energia, de forma que esses transformadores são necessários para aumentar ou diminuir as tensões na rede do sistema de energia. O seu funcionamento parte do princípio que ocorre uma mútua indução entre duas ou mais bobinas sobre um núcleo magnético fechado. Os transformadores trifásicos são constituídos de, no mínimo, 3 enrolamentos primários e 3 enrolamentos secundários. As bobinas do enrolamento primário são responsáveis por receber a tensão elétrica que será transformada na bobina do enrolamento secundário. Esses transformadores podem elevar a tensão, como, por exemplo, a utilização de uma tensão de 220 volts a partir de uma tensão de 127 volts. Também podem ser utilizados para reduzir a tensão, como uma fonte de tensão de um computador que reduz a tensão de 127 volts para 12 volts. Já o transformador isolador é responsável por manter a tensão do enrolamento primário no secundário. Nos transformadores trifásicos, a relação de transformação é definida pela relação entre a tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário, o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário e a relação entre a corrente do enrolamento primário e do secundário. A relação entre essas grandezas mostra que há uma relação inversa entre as correntes de cada enrolamento e seu número de espiras. Ou seja, a tensão se eleva com o aumento do número de espiras no enrolamento secundário. Em contrapartida, a corrente do enrolamento secundário será de menor amplitude. Isso comprova que as potências de entrada e de saída do transformador são iguais. Os terminais dos geradores e transformadores podem ser, então, ligados. Essa ligação pode ser feita em estrela e triângulo. Na ligação estrela, apresentada na figura, os 3 enrolamentos são interligados em um ponto comum. Nela percebe-se que a tensão em cada enrolamento é igual à tensão de fase, ou seja, raiz de 3 vezes menor que a tensão de linha. Em razão do defasamento entre as fases, as tensões e correntes são nulas no ponto comum de conexão dos enrolamentos. Esse fato permite a disponibilização de um nêutron no sistema trifásico. Já na ligação triângulo, representada na figura, as 3 fases são interligadas de modo a obter um caminho fechado para a circulação das correntes. Percebe-se que a tensão aplicada nos enrolamentos é igual à tensão de linha, ou seja, raiz de 3 vezes maior que na ligação estrela. Nessa ligação, não há um ponto comum aos enrolamentos que possibilita um aterramento do transformador. Os enrolamentos primários e enrolamentos secundários podem ser conectados por ligações do tipo estrela e do tipo triângulo. Isso permite as seguintes ligações: estrela-triângulo, triângulo-estrela, triângulo-triângulo e estrela-estrela, de forma que cada conexão possui determinadas características que determinam o uso mais adequado conforme a aplicação. A ligação estrela-triângulo é utilizada como uma ligação para um transformador capaz de elevar a tensão, sendo utilizada em subestações de geração de energia, de forma que o nêutron do lado de alta tensão pode ser aterrado, trazendo maior estabilidade para o sistema. Na ligação estrela-estrela, a vantagem é que o transformador pode ser construído como autotransformador, possuindo menor número de espiras, pois a tensão do enrolamento é menor que a tensão de linha em 57,7%. Esse tipo de ligação é capaz de fornecer 2 níveis de tensão, fase-fase e fase nêutron. A ligação triângulo-estrela é a mais utilizada nas propriedades rurais, onde o primário está em triângulo e o secundário em estrela, pois com esse tipo de ligação consegue-se realizar um maior número de ligações, sendo interessante para as concessionárias, pois permite distribuições secundárias e distribuições dos circuitos terminais nas ligações em baixa tensão na propriedade. Por último, a ligação triângulo-triângulo
Ela é utilizada em transformadores trifásicos em banco, que podem operar com a ligação triângulo aberta, onde se um dos transformadores monofásicos estiver em manutenção, ainda pode fornecer 58% da capacidade nominal do banco.